Aí fui e a Gabriele continuava piorando, piorando, piorando e piorando. E eu cada vez mais, assim, desesperada e pedindo a Deus, meu Deus, eu quero uma resposta, eu quero uma solução para esse problema, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber o que eu tenho que fazer para melhorar essa situação, porque eu não estou aguentando mais. Aí ela começou a regredir emocionalmente, né? Cognitivamente não, mas emocionalmente. Ela estava tendo umas atitudes que não condiziam mais com a idade dela, né? Até na hora do descontrole dela, ela ficava assim com umas atitudes como se ela fosse uma criança menor. Então já estava mais fácil para o médico olhar e ver algum problema no comportamento dela, porque antes eles achavam que por ela ser ainda muito pequena, então ela agia daquela forma por imaturidade, por causa da idade, que ela ia crescer, ia amadurecer e ia, enfim, melhorar, né? Ia deixar de agir da maneira que estava agindo, aquelas crises, aquelas coisas todas. Só que depois, como ela já estava ficando mais velha, ficou impossível esconder o que estava acontecendo com ela. Ficou impossível, estava assim muito visível, muito na cara que alguma coisa não estava bem. E aí teve vários episódios, teve um assim que foi o mais gritante, né? Que eu não vou contar assim respeito a ela, que ela pediu para não contar, não gosto que fale no assunto. Mas aí quando aconteceu esse problema, eu fui com ela a uma neurologista, contei para ela o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, e ela falou assim, olha, corre, procura um psiquiatra para ela, entendeu? Aí deu encaminhamento, aí eu ainda fui, acho que mais 2 médicos, mas também não resolvia nada. Eu falei, sabe do que mais? Eu vou voltar no Pinel e dessa vez vai dar certo, eu vou conseguir, ela vai ser atendida por outro médico e eu vou conseguir esse diagnóstico em nome de Jesus. Isso daí tem que ser destrancado, porque parecia que estava travado. Eu tentava, lutava e sempre chegava, voltava para a estaca zero, né? Tipo, você nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Isso estava acontecendo comigo. Isso estava me deixando muito cansada, muito desgastada, muito angustiada, de estar lutando sempre com a mesma luta e não conseguia nunca ter uma solução. Daí eu peguei, voltei lá determinada, sabe? Eu orei e pedi a Deus para me abrir os meus caminhos. Aí cheguei lá e como se eu nunca tivesse ido, né? E pedi um atendimento para ela. Até levei os papéis da médica e tudo, da outra médica que pediu para correr, né? Ah, corre porque a coisa, como quem diz, a coisa tá feia, é melhor você correr logo para resolver isso. Como mal sabia ela que a minha vida era correr atrás de um diagnóstico, eu não conseguia. Aí fui, né, levei esses papéis todos. Quando eu cheguei lá no guichê, me entregaram um cartãozinho com o nome do médico que ia me atender com a equipe dele. Quando eu olhei o nome, eu falei, ai, graças a Deus, não é mais aquela médica, é outro médico. Então, Deus ouviu minhas orações, finalmente. Eu vou conseguir, pelo menos, ouvir uma pessoa diferente, né? E segundo dizem, esse hospital é referência, então alguma coisa tem que sair daí. Aí fui para casa, já mais animada, né? E no dia marcado, eu voltei com a Gabriele para esse hospital. E chegando lá, o médico fez o mesmo procedimento da outra médica, né? Aliás, quando eu cheguei lá no guichê e mostrei o papel, o cartãozinho, até falaram comigo, ué, mas a senhora não estava marcada com a doutora fulana?
Pô, a senhora não veio? O que aconteceu? Aí eu inventei uma desculpa lá, que eu já não me lembro qual, disse que eu não pude ir enfim, eles me atenderam, né? Aí chegando lá, o médico fez o mesmo procedimento da médica, chamou aquele grupão, a cada mãe com a sua criança. Aí ele começou a conversar e observar as crianças, e a equipe dele anotando tudo que estava sendo dito, que as crianças estavam falando, que as mães estavam falando. Na equipe dele, eu acho que tinha dois psicólogos, 2 fonos, e não sei, eu acho que tinha terapeuta ocupacional também, eu não sei. E era uma equipe, né? Tinha assim várias pessoas. E tudo que ele ia perguntando, ele ia anotando, os profissionais também que estavam lá com ele iam anotando, cada um com a sua prancheta e tal. E depois dessa conversa no grupo, que a gente se apresentou e tal, ele pediu pra gente sair da sala, né, e aguardar lá fora, que ele ia conversar com a equipe dele. E meu coração parecia até que ia sair do peito de tanta ansiedade. Ficava, meu Deus, é hoje, eu tenho que saber, eu preciso saber o que está acontecendo, não aguento mais. Eu, sabe, as minhas forças já estavam assim, se acabando, né? E aí, quando chegou a minha vez, ele me chamou e falou assim, olha, para mim tá muito claro o que sua filha tem. Ela tem síndrome de Asperger. É um tipo de autismo. As pessoas que têm essa síndrome costumam ter uma certa independência. Você vai ter que orientar ela, vai ter que treinar elas para ela entender as convenções sociais. Ela tem dificuldade de socialização, ela sempre vai ter essa dificuldade de relacionamento, de entender metáforas, né? Ela vai ter dificuldade de entender expressões faciais. Então ela vai ter que ser treinada, ela vai aprender, ela pode ser treinada com coisas que a gente aprende assim naturalmente, só pela convivência com as outras pessoas. Mas o Asperger, ele não tem essa capacidade dessa percepção que a gente tem, né? Tem coisas que ninguém ensina, que a gente já aprende só de conviver, desde bebê. Conviver em sociedade a gente já percebe, já vai aprendendo, e o autista não tem essa percepção. Ele falou, se você tiver alguma dúvida, você pode pesquisar. Aí ele anotou para mim, o Cid me indicou um livro chamado Um Antropólogo em Marte, que conta a história da Temple Grandin, e é de um médico neurologista chamado Oliver Sacks, e ele conta várias histórias, e ali tem de várias síndromes, né? E ali tem essa história da Temple. Aí ele fala, né? Ele falou, né, pra mim que dessa autista, que é a autista, na época era a autista mais famosa, assim, que tinha, né? Autista, assim, genial. Ela é uma pessoa que estudou zootecnia e criou uma maneira de abate do gado bovino, assim, sem sofrimento pro gado. E, se eu não me engano, ela é psicóloga também, ganha a vida dando palestras e fazendo esse trabalho de zootecnia, né? Inclusive ela criou uma engenhoca lá, que ela chama de máquina do abraço. Enfim, aí a história dela aí vocês também podem pesquisar, porque tem até um filme com a história dela. E aí assim eu fiz, né? Eu nunca questionei o diagnóstico, porque tudo que eu pesquisei, tudo que ele falou, batia exatamente com o comportamento da Gabriele. Então eu saí de lá com um sentimento dúbio, assim, contraditório, porque eu saí com um certo alívio, né, por ter acabado ali a minha busca por um diagnóstico, né? Eu saí dali com uma resposta para as minhas questões, eu saí dali com um norte, eu sabia agora
o que eu tinha que buscar, o tratamento para que eu tinha que buscar o tratamento, seria um tratamento específico para aquele problema. Mas por outro lado eu saí dali também muito assim chocada, muito chateada, porque é um balde de água fria, né? Porque é uma coisa que não tem solução, não tem como mudar isso, não tem cura. Então assim, a gente, até porque não é doença, né? Mas a gente se sente assim meio, sei lá, só quem é mãe mesmo e pai de autista que sabe do que eu tô falando na hora que recebe o diagnóstico. Então, eu passei por uma fase que eu chamo de uma fase de luto, que é aquela fase que você fica digerindo, tentando digerir aquele diagnóstico, né? E eu fiquei esse período assim, meio, sei lá, meio apática e tentando digerir mesmo. Acho que eu não tenho outra forma melhor de explicar isso. Fiquei tentando absorver aquela situação e depois passado esse período de luto, eu resolvi arregaçar as mangas de novo e partir para a luta de novo, porque até ali tinha sido uma grande luta, né? Até eu chegar àquele diagnóstico, tinha sido assim uma luta, uma coisa assim, sabe, que se eu fosse uma pessoa de desistir fácil, eu teria desistido, porque muitos médicos olharam para mim e disseram que era coisa da minha cabeça e que não tinha nada de mágico, não tinha problema nenhum. Então, se eu fosse dessas pessoas de desistir, talvez até hoje ela não tivesse ainda diagnóstico. Mas, graças a Deus, eu consegui, né? E novamente parti para a luta, né? Saí do luto e voltei para a luta. E é isso. No próximo vídeo eu continuo, né? Vou falar mais um pouquinho da luta, porque a luta, ela foi, conforme a Gabriela ia entrando na adolescência, ela foi ficando uma luta assim muito mais difícil, muito mais complicada, assim a ponto de hoje eu olhar para trás e pensar como que eu sobrevivi, né? Então é isso, no próximo vídeo eu conto mais sobre a história da Gabriele. Tchau, até lá!